Isso, muito obrigado. Presidente, meu querido amigo, senador Cajuru, senador Romário, muito feliz nas perguntas, muito objetivas e importantes, né, que fique nos anais da casa, tudo que foi perguntado, que foi respondido. Mas eu até me preocupei com algumas respostas aí quando... Seja bem-vindo, doutor Wesley, desculpa, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, seu advogado André Caligari, a advogada Marília Fontinelli também. Eu fico até preocupado, viu, senador Romário, quando dizem, não, mas vai vir mais empresa de aposta com essa regulamentação, o pessoal já está preparado para vir para o Brasil. Pô, se o estrago está ruim hoje para a sociedade, tu imagina que pode ficar pior. Porque o que está acontecendo hoje, e eu sou abordado, cada vez mais está difícil, em porta de estádio, porque eu sou desportista, porque eu me preocupo com o brasileiro, eu me preocupo com o esporte, eu estou vendo uma tragédia cada vez pior. Aí nós vamos naquela questão bíblica, uma passagem que diz, eles não sabem o que estão fazendo. E eu fico estarrecido, o senador Cajuru, quando eu vejo matéria do Estadão, capa recente, mostrando aqui o seguinte, ex-secretários de Haddad que regularam bets viram chefes da área de apostas em escritório. Se isso não é um conflito ético, eu não sei o que é. Eu até fiz pergunta aqui sobre quarentena, na época que veio Mansur, e aqui na matéria diz que foi liberado pelo Comitê de Ética Pública, que informou que pode rever imposição de quarentena, caso surjam novos elementos. Mas o fato é que 2 integrantes, Simone Vicentini e Francisco Mansur, foram anunciados como os cabeças da área de betting do escritório de advogado. Poxa vida, estavam nesse tanto no governo. Haddad, articulando a votação, pessoas boas, inclusive o senhor Mansur, pessoa do nível excelente, mas nada como um dia atrás do outro. E o que eu vejo, repito, é uma armadilha, uma arapuca cada vez maior para as pessoas que apostam. Ah, não, mas teve a regulamentação agora, vai melhorar, teve as novas medidas. Como diz meu pai, o tempo é o senhor da razão. Mas o que a gente está vendo são pessoas se suicidando, doutor Wesley. São pessoas se suicidando, irmãos nossos, amigos. Pessoas que estão perdendo tudo por causa disso. Porque o esporte é o âmago. O esporte e o clube que você é apaixonado, você vai diretamente na alma. Você não perpassa nem a razão. Então, é muito complicado o que a gente está vivendo hoje. Nós estamos jogando para o espaço. O próprio esporte em si, que virou um campo aberto de apostas, como também a própria manipulação que a gente está vendo aí tomar conta, ganhar força, porque sempre houve, mas ganhar uma força jamais vista. E todos os dias a gente não sabe se o jogo que a gente está assistindo está combinado ou está... Enfim, então, eu queria deixar isso muito claro. E, em primeiro lugar, lhe parabenizar, porque o senhor está com uma desenvoltura muito boa, aliás, sempre teve. Nos encontramos no corredor, naquela véspera da votação, e o senhor sempre teve muitos argumentos fortes, a gente reconhece, e está aqui respondendo tudo. Eu não entendi para que pediu o habeas corpus ao STF, porque quando a gente, pelo menos aqui, tendo em vista outras CPIs que eu participei desde que cheguei aqui, em 3 CPIs, senador Cajuru, 2 com o senhor, inclusive. Aliás, uma o senhor não participou, mas o senhor foi o autor, que é a CPI da pandemia. Outra foi a CPI do dia 8 de janeiro, que o senhor participou, e agora essa CPI da manipulação de aposta esportiva. Em 5 anos e meio, nós chegamos juntos aqui, sim, nós já tivemos essa experiência. E quando eu vejo alguém pedir um habeas corpus preventivo, tal, ao Supremo, é porque
tem receio de falar alguma coisa. Porque aqui o senhor está vendo o nível de respeito e nós vamos fazer os questionamentos aqui para o senhor com relação a exatamente isso. Eu espero que o senhor me responda, assim como respondeu ao senador Romário, tudo, que o senhor possa me responder também sobre os casos graves que eu vou trazer aqui, que é o objetivo. O objetivo da vinda do senhor aqui é essa matéria aqui, ó. Da revista, matéria de capa da revista Veja, que impactou fortemente na nossa nação e que o senhor Mansur esteve aqui e citou o senhor, né? E nós precisamos. A grande crise moral que vive a nossa nação hoje, que nós estamos vendo, não é uma crise econômica, não é crise política, é uma crise de valores. E o senhor tem a oportunidade nessa CPI de nos ajudar a fazer o nosso trabalho pelo bem da nação, pelo bem do esporte, pelo bem dos nossos filhos, dos nossos netos. Eu não sei se o senhor tem filho, tem neto. Eu tenho 5 filhos, se Deus quiser, vou ter netos, mas eu me preocupo, porque a gente vai embora, a gente passa rápido. Nossa vida aqui na Terra é um sopro, mas eles vão ficar. E o Brasil já tem problemas demais. E essa questão de aposta já está mostrando o grande erro que foi a gente votar essa regulamentação. Só para você ter ideia, R$100 do Bolsa Família. Olha só, quem é que recebe Bolsa Família no Brasil? São os mais necessitados. Por causa desse negócio de aposta esportiva, que eu votei contra com louvor, e vou trabalhar no limite das minhas forças para a gente reparar esse erro. O senhor sabia que mais de R$100 do Bolsa Família o brasileiro, em média, já gasta com aposta esportiva? Olha que loucura! O comércio já está preocupado. Setor de serviço, de indústria, já tem várias cartas aqui de presidentes de associações dizendo que o dinheiro está saindo lá da compra do alimento para aposta esportiva. Olha que inversão. O que é que nós estamos fazendo com as futuras gerações? Então, eu faço um apelo para o senhor que tenha a chance de aqui perante o Brasil, perante a nação, nos revelar a verdade sobre o que aconteceu. O que a gente quer buscar é a verdade sobre isso. E eu confio, acredito de verdade, porque eu já tive com o senhor e vejo uma boa intenção. O senhor acredita naquilo que o senhor defende. Divergência faz parte da democracia, mas o senhor acredita. Tanto é que eu não sei hoje qual é a sua função, o senhor é ex-presidente da associação, mas fez uma apresentação aqui como se estivesse à frente da associação ainda, ou de alguma casa bet, ou de alguma coisa, eu não sei. Mas eu digo para o senhor o seguinte, que o senhor tem a chance aqui de revelar a verdade, porque o senhor foi um instrumento importante para que existisse essa matéria de capa, para que houvesse toda essa celeuma, que eu mesmo denunciei depois, a PGR está lá sendo investigado. Mas a gente precisa que o senhor seja instrumento para que a gente vá buscar a verdade através de uma preocupação legítima de um cidadão como o senhor, que foi surpreendido pelo que nós estamos aqui vendo, e eu vou lhe perguntar, com uma pedido de propina de 35 milhões de reais de um deputado federal. O Brasil não pode ter um corpo na sala, nessa CPI, como em outras CPIs acabaram, inclusive é um dos motivos dessa denúncia, senador Cajuru, foi para que acabasse em pizza aquela CPI, e também que se aprovasse esse projeto logo de lei, de jogo de azar, de casa bet. E, curiosamente, coincidentemente, foi aprovado rápido. Então, não me parece uma coisa sem cabimento essa matéria de capa da revista Veja mostrando o jogo de interesses por trás da legalização de casas bets no Brasil. Então, eu faço uma contextualização para quem não acompanha esse assunto desde o início. A revista Veja, na sua edição número 2860, de setembro do ano passado, publicou no fim de agosto de 2023
publicou que, no fim de agosto de 2023, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi alertado por um assessor especial de sua equipe de que um deputado federal da base governista teria pedido 35 milhões de reais a uma associação que reúne empresas de apostas em trocas de 2 contrapartidas. Olha só, senador Jorge Cajuru, o senhor é um homem que sempre buscou a verdade e é conhecido no país inteiro por isso. Buscou 2 contrapartidas, defender seus interesses na regulamentação do setor. Parece que conseguiram, né? Parece que conseguiram. E não transformar a vida de seus associados no inferno, na CPI das apostas esportivas, instalada na Câmara dos Deputados. Esse deputado citado na extensa matéria foi o deputado federal Felipe Carreiras, da matéria, está aqui escrito. Ainda segundo a Veja, a alegada cobrança de propina por parte do deputado Carreiras foi levada ao ministro Fernando Haddad, por Vossa Senhoria. Ainda, citando a matéria da revista Veja, o senhor foi procurado, que aqui no caso, na verdade, é o nosso Mansur, pelo presidente da Associação de Jogos e Loterias, Wesley Cardia, que narrou em uma conversa reservada que foi abordado pelo deputado Felipe Carreiras, que à época era também relator da CPI das apostas esportivas na Câmara dos Deputados, o qual, coincidentemente, terminou em pizza e sem votação sequer do relatório. Isso aqui, nas perguntas que a gente fez aqui para o senhor Mansur, segundo ele, Cardia, o senhor, teria esse deputado teria lhe pedido 35 milhões de reais em troca de ajuda e proteção. Certo? E dentro do contexto aqui da matéria, para piorar, né, o presidente da Associação Nacional dos Jogos e Loterias disse que essa não teria sido a primeira interpelação por parte do parlamentar, pois um assessor do deputado já havia lhe procurado anteriormente. Ele acrescentou que outros integrantes da CPI, sem citar nomes, pressionavam o setor em busca de vantagens financeiras. Cabe destacar que Felipe Carreiras, acusado de cobrar propina das empresas de aposta de cota fixa, além de ser relator da CPI das apostas esportivas, também relatou o projeto 442, o famigerado projeto 442 de 91, que libera os jogos de cassino, bingo, vídeo, bingos e jogo do bicho no Brasil, que foi aprovado na CCJ do Senado, sob o número 2234 de 2022. Eu tenho uma notícia para o brasileiro. Atenção, estão querendo aprovar. Já não basta a lama toda. Estão querendo aprovar esse projeto na semana que vem aqui no Senado Federal. Na semana que vem. Inclusive vai ter um debate quinta-feira. 1000 bingos e 67 cassinos. Imagine. Aí é empurrar o brasileiro para o precipício de vez. Se já está acontecendo o que está acontecendo com a aposta esportiva. Ou seja, onde supostamente tem jogatina, esse parlamentar ocupava a posição de destaque na Câmara dos Deputados. Dito isso tudo, fiquei extremamente surpreso quando fui comunicado, agora há pouco, que o depoente tinha ingressado no STF com habeas corpus preventivos, com pedido de liminar contra o ato convocatório dessa comissão parlamentar de inquérito, resumidamente pedindo para ficar em silêncio e não ter a obrigação de prestar termo de compromisso em dizer a verdade. Mas eu agradeço mais uma vez o senhor por estar aqui falando a verdade até esse momento da CPI. E o senhor está prestando grande serviço. Quero dizer ao senhor Wesley Cardia, que olho no olho, que sempre tive
na verdade, eu sempre o tive como mocinho dessa história toda. Por mais que nós estejamos em lados opostos, mas eu sempre lhe vi com muito respeito. Na verdade, o senhor está fazendo um enorme favor ao Brasil, e em especial ao esporte brasileiro, às famílias brasileiras, quando teve a coragem de denunciar esse caso, e espero que aqui mesmo permaneça firme, né, sobre esse possível esquema de propina no mundo da jogatina virtual, conhecida como bets. Ressalto que, com as perguntas que eu vou lhe fazer, caso fique em silêncio, eu espero sinceramente que não, seria uma decepção, uma frustração para mim, aí vai começar a trazer graves suspeitas para mim, né? E a gente vai precisar se aprofundar. Pior do que esse pedido desnecessário, pois o senhor aqui não figura como investigado, e sim como testemunha, pois foi nessa circunstância que eu o convidei, com a anuência dos colegas aqui dessa comissão, foi a decisão do ministro Flávio Dino em deferir essa liminar. Tal concessão por parte do ministro Dino ajuda a jogar, no meu modo de ver, mais sombras sobre esse tema que tanto mal está fazendo aos brasileiros, ao comércio, à indústria, muito por culpa, no meu modo de entender, do governo Lula, trazendo até hoje, um único centavo não foi trazido aos cofres do Brasil. E o que vai trazer vai ser à custa de sangue, de dor. Na verdade, eu não poderia esperar nada diferente do ministro Dino, quando ele era ministro da Justiça e Segurança Pública, desrespeitou a CPI, que eu fazia parte, e não enviou as imagens, de todas as imagens da Câmara do Palácio da Justiça, que até hoje nós temos presos políticos no Brasil e a gente não sabe a verdade. Já que tinha, segundo testemunhas aqui, relatando, tropas posicionadas para defender o patrimônio público e não foram acionadas pelo ministro da Justiça. Ressalto que a sua oitiva tem tudo a ver com o objetivo dessa comissão, que é o de apurar os fatos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultado no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de aposta. Diante do resumo desses fatos, senhor Dr. Wesley, todos extraídos de uma das revistas de maior circulação nacional, a Veja, e dos graves indícios que o senhor foi achacado para pagar propina em troca de beneficiar a indústria da Bets, eu pergunto ao senhor: o senhor confirma todos esses fatos narrados na revista Veja, os quais acabei de me referir? Essa é a primeira pergunta, senhor presidente. Qual o microfone, por favor? Antes de entrar no assunto, o senhor fez um preâmbulo com relação às 10 mil e viriam mais. Não, é o contrário. A intenção é fechar as 10 mil para que fiquem só umas poucas que atendam a regulamentação. Não vão ficar as 10 mil que já existem e mais 100. Vão ficar só. A ideia é que fiquem as 100. Mas, voltando agora à sua pergunta. Eu prefiro, se o senhor permite, eu vou ler. Senador Girão. Estou, de verdade, honrado em poder trazer informações que eu julgo importantes para a CPI da manipulação de resultados, bem como informações que demonstram a necessidade urgente da regulamentação da 14.790 e o combate ferrenho às operações de sites ilegais no Brasil. Aplaudo a iniciativa do Senado em debater a manipulação de resultados e de sua intenção de ajudar a sociedade, as empresas operadoras e o Ministério da Fazenda, que vem se empenhando para publicar as melhores regras possíveis para refrear essa prática delituosa. Não pretendo, no entanto, dar aso a qualquer situação que possa criar ilações sobre o comportamento de membros desse Parlamento, seja do Senado, seja da Câmara de Deputados, e eu, como um democrata convicto, entendo ser o Congresso Nacional a voz mais importante e derradeira do povo brasileiro, não cabendo a mim discutir questões de fórum interno dessas duas casas.
Reitero que fiz parte de um grupo de empresas que se reuniram para lutar pela ampla legalização e regulamentação de uma atividade que até agora se desenvolvia sem regras. Grupo esse de empresas que se dedicou e dedica ao combate ao jogo ilegal e irresponsável e à manipulação de resultados. Esse grupo de empresas se notabiliza pelo comportamento ético, responsável e transparente, não tolerando, portanto, qualquer atitude não republicana. Dito isso, Excelências, peço a gentileza de entenderem que eu vou permanecer calado sobre as perguntas que não façam parte do assunto manipulação de resultados, porque elas não serão respondidas. Para reforçar a minha decisão de me ater apenas ao tema dessa CPI, o eminente doutor André Calegari e a doutora Marília Fontenelle, que estão aqui ao meu lado, impetraram um habeas corpus preventivo concedido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal. Permaneço, no entanto, à total disposição desta CPI, caso eu ainda possa esclarecer algum tema sobre integridade dos jogos, compliance e manipulação de resultados. É muito triste isso. Eu retiro o que eu disse agora há pouco, os elogios que eu fiz à sua postura aqui nessa CPI. O senhor vinha por um caminho falante, por um caminho extremamente com desenvoltura, e muda completamente o semblante. Aqui ficou claro para mim. O seu semblante muda, a sua postura muda, vai ficar em silêncio num assunto que o senhor pode ajudar esse Congresso Nacional, a verdade, num assunto que tem total correlação. Eu jamais perguntaria algo aqui que não tivesse correlação com o escopo dessa CPI, que é apurar a questão de manipulação esportiva. Então, a CPI que virou pizza lá na Câmara dos Deputados, ela tem a ver com manipulação esportiva? As denúncias que a gente está tendo têm a ver com manipulação Inclusive, esportiva? ela terminou com suspeitas de achaques, né? Suspeita de achaque. Olha, essa aprovação das casas bets no Brasil tem a ver com essa denúncia também, porque, curiosamente, foi rápida a aprovação dela e teve uma denúncia de propina de 35 milhões. Nós não podemos deixar, absolutamente, nós que estamos aqui nos propondo a representar os estados da federação, o povo do nosso estado, que gosta de futebol, de deixar de fazer o nosso trabalho. Eu respeito sua decisão, tá certo? Mas eu vou fazer as perguntas. Respeito sua decisão, embora tenha me decepcionado com essa postura. Eu lamento a sua decepção, mas, do meu lado, vou continuar lhe apreciando como sempre fiz. Ok, então vamos lá. Eu quero... O senhor não confirma a matéria da revista Veja, não, aliás, o senhor permanece em silêncio, não diz que confirma nem que desconfirma. O senhor foi procurado pelo deputado Felipe Carreiras, que lhe fez uma proposta de cobrança de propina no valor de 35 milhões de reais, em troca de ajuda e proteção na CPI das apostas da Câmara dos Deputados? Lamento, senador, mas vou permanecer em silêncio. Quando, onde e como foi feita a abordagem do gabinete do deputado Felipe Carreiras para tratar desse assunto? Foi por telefone, pessoalmente, via assessoria? Apenas para ressaltar, o senhor Francisco Mansur, que sentou aí onde o senhor está sentado algumas semanas atrás, afirmou aqui nessa CPI que o senhor tinha dito que foi abordado tanto pelo gabinete quanto pelo próprio deputado Felipe Carreiras. O senhor pode nos passar esses detalhes? Em razão do habeas corpus preventivo que eu consegui, eu vou permanecer em silêncio.